Salve os irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma aula da Escola Dominical. Hoje nós vamos falar a respeito da doutrina da doutrina das Escrituras com relação à clareza das Escrituras. Vamos ver aspectos muito interessantes e espero que os irmãos gostem. Vamos comigo então ao nosso estudo deste fim de semana, deste domingo. Bom, tá aí nossa doutrina, nossa aula de doutrina. Estamos no segundo ano de doutrina e temos aqui a clareza da Escritura. A mensagem do Evangelho só é clara e de fácil compreensão quando o Espírito Santo assim o permite ao coração. No entanto, como Pedro declara na sua segunda epístola, clareza não é igual à simplicidade, como as epístolas de Paulo nos fazem lembrar essa verdade com frequência. Estou me referindo aqui a um momento em que Pedro fala da dificuldade de compreender aquilo que Paulo diz. Então, veja, nós estamos falando que a clareza que a Bíblia é clara, contudo, ela não é simples. Então, compreender e interpretar a Escritura requer a iluminação do Espírito Santo, além de um coração voltado para o Senhor e disciplina, pois assim como o telescópio nos mostra com maior nitidez tudo o que podemos ver no céu, o Espírito nos desvela as verdades da Escritura. Você já teve um telescópio? É muito interessante. Mas quando nós olhamos para o céu, sem auxílio de algum tipo de instrumento, nós vemos pontos luminosos. O único astro reconhecível que nós temos no céu, os únicos, né, é o Sol como astro, e nós temos a Lua como um satélite do qual nós conseguimos identificar no céu. Fora isso, são tudo pontos brancos, brilhando, alguns vermelhos, que a gente já imagina que seja Marte, e mais coisas que a gente vê apenas pontinhos. Quando você usa o telescópio, é como se você estivesse contemplando um outro céu, totalmente diferente. Você consegue ver detalhes na Lua. É possível enxergar até mesmo os anéis de Saturno. Nós temos um telescópio bem simples aqui, o que um dia nós conseguimos enxergar direitinho os anéis de Saturno. Foi uma alegria aqui em casa, nós podemos ver com os nossos próprios olhos, sem que fosse pelo computador, uma foto, mas sim nós vendo pelo próprio telescópio. Então, aumenta a clareza. Aquilo que às vezes que não é visível passa a ser visível. E aí é mais ou menos assim. Então, é claro, salvo as devidas proporções, é assim que o Espírito Santo nos auxilia a enxergar as Escrituras. Está sempre lá. Ele não acrescenta nada novo. Ele só traz clareza àquilo que nós estamos vendo. Mas aí surge aquela discussão, né? Aquela pequena pergunta constrangedora. Por que há tantas interpretações? Bom, vamos tentar entender isso observando a doutrina. Eurico Zwinglio, conhecido no Brasil, né? Uma maneira abrasileirada de se dizer o nome de Eurico, ele foi o homem que levou a reforma protestante para Zurique, na Suíça. Ele pregou em um convento de freiras sobre hermenêutica. Então, você imagina, né, já vi pastores brincando, por exemplo, de que Zwinglio viu que Lutero casou com uma freira e ele também queria casar com uma freira, e quando ele entrou no convento, ele falou assim, já sei o que eu vou pregar. Eu vou pregar sobre hermenêutica. Um sermão sobre hermenêutica. A hermenêutica é a interpretação das escrituras, né? A arte de interpretar, né? Então, imagina ele pregando um sermão sobre a clareza e certezas da palavra de Deus. Foi isso que ele foi levar para aquelas freiras no convento. Então, para a escritura ser autoritária, ele diz, né? Ela precisa ser clara. Então, para que ela exerça uma autoridade sobre as nossas vidas, a ponto de ser compreensível para que nós possamos obedecer, ela precisa ser absolutamente clara. Contudo, a doutrina do Espírito Santo que vai ser responsável pela inspiração das Escrituras. Sem o Espírito Santo, né, nós não temos como compreender as Escrituras. Então, aqui a gente entra numa questão que é a doutrina do Espírito Santo. E algo interessante sobre a doutrina do Espírito Santo. Nós vamos falar do Espírito Santo em todas as doutrinas que nós abordarmos. Todas as doutrinas que abordarmos. Só que ele trabalha
nos bastidores, nos trazendo compreensão e nos dando entendimento e clareza a respeito daquilo que nós estamos abordando. Ele que vai aplicar muitas coisas na nossa humanidade, ele que regenera. Então, dentro da doutrina das Escrituras, nós temos duas formas de enxergar a ação do Espírito Santo, né? Ele é responsável pela iluminação para a compreensão, assim como ele é responsável pela inspiração das Escrituras. Então, ele é conhecido pelos reformistas, né, como o Espírito da Verdade, né, the Spirit of Truth. Eles usam muito esta expressão para falar a respeito do Espírito Santo. Ele é o professor da verdade. Então, Jesus explica que iria voltar para o Pai, mas que ele enviaria o Consolador. Então, é Jesus que vai nos explicar como que funciona essa questão, como que o Espírito Santo funciona, para que nós possamos, então, saber a respeito da verdade. E foi o Espírito que guiou os apóstolos a escrever as Escrituras. E esse mesmo Espírito, então Jesus está lá explicando, né, que ele enviaria o Consolador, que seria ele que instruiria, né, que inspiraria os apóstolos para escrever as suas cartas, para escrever tudo que eles deixaram para nós, que nós temos como Bíblia hoje, e também é ele que age em nós, continua agindo, a ponto de nós podermos entender aquilo que os apóstolos escreveram. Então, diz assim a palavra do Senhor: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós outros. João 14, 16 e 18. Então, Jesus está falando a respeito do momento que ele vai para a cruz, que ele vai, é necessário que ele volte para o Pai. E a oração dele é que ele nos dará, não vai nos deixar só, ele vai deixar um consolador. E nós conheceremos ele, porque ele habitará convosco e estará em nós, conosco, e estará em nós. Então, vejam, Jesus falando a respeito da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Em João 15, 26, 27, ele diz: quando, porém, vier o Consolador, aquele prometido, eu vos enviarei da parte do Pai o Espírito da verdade, que dele procede. Esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Então, quando ele vier, ele dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis. Então, veja, é o Espírito Santo que agiu no coração dos apóstolos, dando testemunha a respeito de Jesus Cristo, para que eles pudessem testemunhar a partir dos seus ensinos orais e a partir dos suas escritas, as cartas, para que pudesse seu evangelho e os evangelhos, para que pudéssemos então conhecer a respeito de Jesus Cristo e a obra redentora em nossas vidas. Então, veja, próprio Jesus Cristo está falando a respeito da obra do Espírito Santo na vida dos apóstolos. E ele continua, então, no capítulo 16. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Então Jesus diz que quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Você está convencido do pecado? Você crê que você é um pecador? Então você vai entender que justamente isso é uma consequência do Espírito Santo na sua vida. Da justiça, porque ele vai para o Pai e não me verei mais. Foi feita a justiça. O sangue de Jesus Cristo cumpriu a justiça necessária e ele então retornará para o Pai. E do juízo, porque isso marca o fim do império de Satanás e o princípio do reino de Deus,
então, para as nossas vidas. Então, é aí que entra a questão de que somente o Espírito Santo nos convence dessas coisas, que nos traz tranquilidade nas nossas vidas com relação a isso que está sendo dito a respeito de Jesus Cristo. Se você reconhece isso, então é claro, é uma obra do Espírito Santo na sua vida. E o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade. É ele, então, que nos trará clareza a respeito das Escrituras. Nós não estamos falando aqui que o Espírito vai te dar clareza a respeito de todas as coisas. Ele nos dá clareza a respeito daquilo que foi revelado, testemunhando a respeito de Jesus Cristo, não algo diferente. Então, vemos aqui a ação do Espírito Santo. Nós vamos entender um pouco mais isso quando nós entendemos o ministério da iluminação do Espírito Santo, quando nós acompanhamos a exposição de Paulo em 1 Coríntios capítulo 2, de 1 ao 15. Paulo afirma que ele não pregou o evangelho por meio de sabedoria humana, não com a sabedoria deste mundo, mas ele pregou em demonstração do Espírito e de poder. Não é ele, é o Espírito Santo por meio dele. Então, quando nós lemos as cartas paulinas, quando nós ouvimos aquilo que Paulo deixou escrito para nós estamos ouvindo o próprio Deus falando por meio de Paulo. Paulo está falando, não foi a sabedoria dele, é o Espírito Santo, é o poder de Deus que falou, que trabalhou na vida dele para que ele pudesse ser isso. Paulo tira dele toda a glória por tudo que ele fez. Então ele diz, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então, Paulo nos afirma que tudo aquilo que nós recebemos vem do próprio Deus por meio do Espírito Santo. Paulo foi inspirado a escrever tudo o que ele escreveu. E ele continua explicando que a sabedoria de Deus não pode ser compreendida pela sabedoria humana. É alta demais para nós. Então ele diz, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério outrora oculta. Veja, um mistério que era oculto, ao qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Foi revelado a nós. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É impossível, pela nossa própria sabedoria, pela nossa própria inteligência, chegar à compreensão das Escrituras. É isso que Paulo está falando. É inalcançável, é misterioso a nós. São questões espirituais das quais nós não temos como perscrutar por causa da altitude, do tamanho, do mistério que envolve essas palavras. Então, Paulo declara que somente por meio do Espírito é que podemos compreender as coisas espirituais. E ele então diz, mas Deus nos revelou pelo Espírito. Percebe a necessidade que temos do Espírito para compreender as verdades de Deus? Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém a conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las,
porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Percebe, então, Paulo afirmando declarando que somente por meio do Espírito Santo nós podemos compreender as coisas espirituais? Pois é, isso é assim que funciona. É o Espírito que inspirou Paulo e os apóstolos a escreverem, e é o mesmo Espírito que nos ilumina para compreender. Sem ele, nada é possível. Então, o Espírito da verdade, o professor da verdade, este é o que nós entendemos como sendo o evangelho central da Escritura. É o Espírito Santo que nos revela a respeito das verdades de Deus. Então, quando nós olhamos para o que o Espírito está nos ensinando, nós vamos perceber que os ensinos não são simples. Nós vamos perceber que os ensinos são claros. O Evangelho ele pode ser bastante complexo. Há muitas questões que nós devemos aprender, que nós devemos observar para poder compreender o que o Evangelho o que está dizendo. Mas as verdades que nós precisamos para a salvação, elas são claras. Um exemplo disso é a doutrina do Deus homem. Por exemplo, quando nós falamos da dificuldade, como que pode ser Deus e homem ao mesmo tempo? Porque se Deus é infinito e o ser humano é finito, como que Jesus Cristo pode ser ao mesmo tempo Deus e homem? Então, na nossa racionalidade, nós não temos como explicar isso, como funciona. Mas as Escrituras mostram que assim é. Jesus Cristo é plenamente Deus. Jesus Cristo é plenamente homem. Então, essas são coisas que nós lemos, nós enxergamos isso nas Escrituras e tomamos como verdade. A própria Escritura não se preocupa em explicar essas coisas para nós. Ela só diz que Deus se fez homem para nos salvar. Então, veja, isso pode ser complicado, mas o Evangelho ele é contraintuitivo. Não é verdade? Veja por que eu estou falando que ele é contraintuitivo. Ele não é algo que nós naturalmente chegamos à conclusão. Tudo em nós diz que devemos agradar a Deus, não é verdade? Tudo em nós diz que nós devemos buscar a salvação de Deus. Tudo em nós também deseja regras para seguir e agradar a Deus. Contudo, o Evangelho não fala do jeito que a gente pensa. O Evangelho diz que nós não podemos agradar a Deus. Não há nada que nós possamos fazer que agradaria a Deus. Não tem nada, não existe uma forma sequer como alcançar a salvação. As regras que nós temos e desejamos, nós não podemos seguir. Essas mesmas regras, me diz como Arthur, como que eu preciso fazer para agradar a Deus. E eu vou te falar um conjunto de regras e você vai ver que em pouco tempo você já não está cumprindo aquelas regras. Eu não estou falando que você então deve viver sem se preocupar com isso. O que eu estou querendo te mostrar é que o evangelho ele é contraintuitivo. Isso, na verdade, é impressionante. Porque isso prova, o fato dele ser contraintuitivo prova que o cristianismo não pode ser fruto do pensamento humano. Porque se fosse fruto do pensamento humano, ele não seria contraintuitivo. Ele seria naturalmente lógico, porque ele caberia na nossa racionalidade, porque é fruto da nossa racionalidade. E justamente por ele não ser fruto da nossa forma de pensar, mas ser questões espirituais, há questões nas escrituras que nós não podemos compreender. A questão de Deus homem é uma, a questão da Trindade é outra, a questão da salvação não ser feito por meio de obras, ser uma atitude, uma ação totalmente de Deus nas nossas vidas. Percebe? Questões contra-intuitivas. Então, dizer que o evangelho é claro é dizer que a mensagem da salvação é clara. Nós podemos ler que Cristo é Senhor, não podemos? Logo, se Cristo é Senhor, a Bíblia está falando, colocando ele no mesmo patamar de Deus. Então, logo, Cristo é Deus. Nós podemos ler que Cristo morreu pelos nossos pecados. A Bíblia fala isso claramente mais de uma vez. Então, o que nós cremos? Nós entendemos que era necessário, justamente por ser contraintuitiva, justamente por não ter nada que eu possa fazer, a partir do momento que da Bíblia diz que foi necessário que Cristo morresse por mim, faz sentido Deus ter se feito homem, pois somente Ele poderia ter tamanha obra a ponto de salvar as nossas vidas. Nós, seres pecadores, incapazes de cumpri-la. Então a Bíblia nos mostra que isso só é possível crer pela fé. E a fé é um dom de Deus, uma ação do Espírito Santo no nosso coração. Então, apreciar esta mensagem carece da iluminação do Espírito Santo. Paulo diz que Deus nos revelou
pelo seu Espírito. Então, Paulo nos diz que as Escrituras nos é revelada pelo seu Espírito. A metáfora de luz e escuridão é comum nas Escrituras. Satanás procura cegar constantemente para as verdades do Evangelho. E toda vez que nós baseamos o cristianismo pela nossa própria racionalidade, tentando encaixar ele dentro dos padrões que nós temos estabelecidos na nossa mente, nós vamos então ficar desesperados. Aí tem aquelas pessoas que vão dizer assim, tá vendo? Por isso que eu não perco meu tempo, eu creio pela fé e acabou, como se não precisasse interpretar as Escrituras. Mas a própria Bíblia diz que nós precisamos conhecer as Escrituras, porque nós pecamos porque não conhecemos as Escrituras. E é justamente com essa atitude de acreditar que eu não sou capaz, que é difícil demais de compreender, que o Satanás procura cegar a sua mente para que você viva sempre na escuridão. E se você viver sempre na escuridão, vai ser impossível de você transmitir a luz das Escrituras para as outras pessoas, para que o Espírito Santo possa agir por meio da palavra na vida da pessoa. Então, o Espírito é que acende a luz para vermos a verdade. Vermos a verdade na Escritura. Sem as Escrituras, nós não temos como ver a verdade. O que o Espírito Santo vai mostrar? Então, quando nós olhamos para um telescópio e vemos, nós estamos direcionando o telescópio para as estrelas, para que possamos enxergá-las. Agora, de que adianta ter o telescópio e apontar para a parede, e apontar para o chão? Não vai resolver de nada, não vai revelar nada a você. É uma ação do Espírito Santo que nos traz iluminação com relação à palavra. O que tira todo aquele pensamento de que o Espírito Santo pode acrescentar uma revelação da qual não está escrito na palavra. Ele nos dá entendimento. Ele dá entendimento às nossas vidas para que possamos conhecer o que a Bíblia está falando. Ele não dá revelação para que a gente saiba o que vai acontecer no nosso futuro. Ele esclarece as Escrituras, ele nos ilumina para compreender a palavra de Deus. Ele não acrescenta nada de novo à palavra. Sua ação é dar-nos compreensão do que está escrito. Somente. Ele nos, não, somente não. Essa sua função de iluminação é dar a nós compreensão daquilo que está escrito. O Espírito nos dá um novo relacionamento com a Escritura. Novo. Antes, aquilo que eu não podia enxergar, que eu não entendia, agora ele capacita-me a entender as Escrituras e entender a salvação. E se nós nos dedicarmos mais ao estudo, é ele também que nos capacita para compreender, desde que nós sigamos, então, como nós devemos ler. Então, a doutrina do Espírito Santo, voltando, é o Espírito que nos dá a palavra de Deus, inspiração. É o Espírito que nos revela a palavra de Deus, iluminação. E é isso que nos faz dizer que a Escritura é clara. Não simples, que a Escritura é clara. Então, aqui, nós vamos dar algumas questões com relação à interpretação das Escrituras. Se a Escritura é clara, e todos temos o Espírito Santo, por que existem tantas interpretações diferentes das Escrituras? Quando nós lemos a Bíblia, nós a interpretamos. Só que existe um outro sentido das Escrituras que nós ignoramos. Quando nós lemos a Bíblia, ela também nos interpreta. Ela está revelando coisas a respeito do nosso coração que nós queremos ignorar. E quando isso acontece, quando eu quero ignorar, quando eu quero empurrar a sujeira do meu coração para debaixo do tapete, eu vou dar uma interpretação que não é a interpretação que a Bíblia quer dar. Eu vou interpretar do meu jeito. Então, se rejeito o que a Bíblia fala a meu respeito, eu vou crescer no pecado. Por quê? Eu vou permanecer no pecado. Eu vou me afundar cada vez mais no pecado, porque eu estou ignorando as verdades que a Bíblia fala a respeito do meu coração. Se eu aceito o que a Bíblia fala a meu respeito, eu cresço para a santificação. Porque ao mesmo tempo que ela fala a respeito de mim, dos meus pecados, então todo problema que a Bíblia trata é um problema relacionado ao pecado, e todo pecado tem no nosso coração, pois nós temos a semente lá dentro que vai frutificar e virar um pecado. Se eu ignorar as Escrituras, ele vai crescer e dar frutos. Agora, se eu abraçar o que a Escritura está falando, eu tenho a oportunidade de poder, por a graça de Deus, por meio do Espírito Santo e o amor de Cristo, podar
essa árvore que já está plantada aqui dentro, para que ela não venha a dar frutos. E o que vai dar de fruto será o quê? Fruto do Espírito Santo. Então, diversas interpretações surgem de nós não aceitarmos o que a Bíblia diz a respeito do pecado ou entender que esse pecado não está em mim. E quando eu faço isso, eu vou interpretar a Bíblia de outra maneira. Eu vou estar sempre apontando para os outros. Eu nunca vou ter a oportunidade de ser transformado. Não vou entender a graça de Deus e vou começar a aplicar a Bíblia de maneira diferente. Eu vou diminuir a soberania de Deus para aumentar a minha possibilidade de salvação pelos meus próprios caminhos. Eu não vou me sujeitar a Deus. Eu preciso entender a soberania de Deus e me sujeitar a ela. Então, diversas interpretações surgem porque nós não levamos em consideração a soberania de Deus por meio da sua palavra e não nos sujeitamos à sua palavra. Então, com isso, irmãos, 7 formas de interpretação que vocês precisam guardar nas suas cabeças. Primeiro, leia a Bíblia respeitosamente. Ela é a palavra de Deus. Quando você ler a Bíblia, é Deus falando com você. Lembra lá, todas as vezes que Deus falou no Antigo Testamento, o que aconteceu com os homens? Se curvaram. Abraão teve medo. Moisés teve que tirar as sandálias, escondeu o seu rosto. Isaías caiu de rosto no chão, o rosto em terra. Jeremias, todos os homens que estiveram em encontro com Deus caíram na presença dele. E nós abrimos a Bíblia como se não fosse nada, sem levar em consideração que aquilo que eu estou lendo é o próprio Deus falando comigo. Segundo, leia a Bíblia em espírito de oração. Ela não é igual uma bula de remédio. Não é igual um livro de história, que muitas vezes a gente lê assim. Não é um guia telefônico, nem existe mais. Mas você ficava ali, só ia lá para procurar aquilo que te interessa, o telefone de quem você queria saber. Então você vai, procura um texto que fala ao seu coração. Não é. Leia a Bíblia em espírito de oração. Ela é a palavra de Deus. Então ore para que o Espírito Santo te ilumine, para que você possa então compreender as Escrituras e que essas verdades sejam gravadas no teu coração. Leia a Bíblia também coletivamente, na comunhão dos santos. Se todos nós temos o Espírito Santo, quando nós lemos junto, o Espírito Santo trabalhará de maneira coletiva. É gostoso quando me encontro quando a gente saía no seminário para almoçar ou para jantar e sentávamos juntos e nós discutíamos a Bíblia por horas. Se deixasse, a gente ficava o dia inteiro falando a respeito das Escrituras, que aquilo vai falando ao nosso coração e nós vamos aprendendo a cada dia que a gente conversa. Por quê? Porque o Espírito Santo está falando de maneira coletiva. Usa as capacidades de um para complementar a capacidade dos outros, uns dos outros. Que o Espírito Santo não nos dá nada mais, ele potencializa aquilo que nós já temos. Então, leia a Bíblia coletivamente. Leia a Bíblia humildemente, não com orgulho, né? Para mostrar que você sabe o que está escrito humildemente. Às vezes, textos que você já está acostumado a ouvir pode falar de maneira mais profunda ao seu coração. Então, seja humilde diante da palavra do Senhor. Leia a Bíblia cuidadosamente. E quando eu falo cuidadosamente, são algumas coisas que nós temos que observar. A Bíblia foi escrita dentro de um período do tempo, no tempo e no espaço. Então, ela tem uma história, algo está acontecendo. Essa história, ela pode ser, o período do Egito é uma coisa, o período do exílio babilônico é outro, o período do evangelho é outro. Coisas estão acontecendo no mundo ali ao redor que nós precisamos entender para que nós possamos, então, compreender o que aquela mensagem servia para aquelas pessoas. Gramatical, ela tem uma língua própria. Devemos entender como que a gramática se aplica ao texto, o que aquilo está dizendo. Nós precisamos entender culturalmente, há hábitos, há costumes que estão envolvidos, que devem ser esclarecidos para que eu possa compreender. Há uma questão retórica, uma questão de compreensão da literatura, se ela é uma narrativa, se ela é uma poesia, se ela é um livro se é sabedoria, se ela é um evangelho.
a diferença quando você lê uma narrativa e quando você lê Provérbios, por exemplo. Quando você lê a lei lá em Levítico, em Números, que você lá em, por exemplo, em Êxodo, que você tem uma história, você lê assim, compreende a história. Provérbios você tem que ler de uma maneira completamente diferente, porque são diferentes. E teológico, onde que essa história, esse texto que você está lendo, se encaixa na história da redenção? O que é a história da redenção? Criação, queda, redenção, consumação. O que esse texto coopera para uma dessas questões teológicas? Devemos pensar a respeito disso. Não, viu, irmãos? Não é só ler a Bíblia. Precisamos dar atenção a todo esse contexto que envolve a Bíblia Sagrada. E o Espírito Santo é que vai te conduzir a isso. Parece muita coisa, mas você pega o gosto, isso vira maravilhoso, porque cada vez você vai enxergar isso mais profundamente. Então, leia a Bíblia cristologicamente. O próprio Cristo diz, são as escrituras que testificam a meu respeito. Toda a Bíblia fala a respeito de Jesus Cristo, de Gênesis a Apocalipse. E leia a Bíblia obedientemente, submissamente, sujeitando-se às escrituras, pois ela é a palavra do próprio Deus, a vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Por isso Jeremias diz, né? Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Jeremias entendeu a importância de conhecer a palavra de Deus. Irmãos, o ministério do Espírito, então, é revelar a verdade da palavra de Deus a nós. Não apenas nos trazendo entendimento com relação à Escritura, mas revelando que ela é verdade. E esse é o chamado do ministério da iluminação. Na verdade, o ministro da iluminação nos dá um novo relacionamento com as Escrituras, um novo relacionamento com Deus. É o Espírito Santo que faz toda a obra que nos permite, então, conhecer, entender, arrepender, converter e aplicar a palavra de Deus às nossas vidas. No entanto, mesmo diante da clareza da palavra de Deus, aliada ao ministério da iluminação do Espírito, existem muitas interpretações das Escrituras que são por vezes errôneas. Para que não caiamos nesta falha, é importante adotar os seguintes passos na hora de interpretar as Escrituras, como ler a Bíblia com reverência, em espírito de oração, coletivamente, com humildade, com cuidado, cristologicamente e, finalmente, ler com o intuito de obedecê-lo. Que assim seja na minha vida, na sua vida e que essa aula possa ter cooperado para o seu crescimento espiritual. Que Deus os abençoe e até a noite, se assim Deus permitir.